Vamos lá, galera do segundo ano. Correção, praticando aprendizado, módulo 3, matemática 2, página 111. Questão número 1. Um terreno na esquina das ruas 1 e 2, que são perpendiculares, tem forma de triângulo, conforme a figura abaixo. As medidas dos lados do terreno são dadas pela tabela, também abaixo. Então temos a tabela, que está indicando o valor dos lados AB, X, AC, X mais 10 e BC, 50. Como as ruas são perpendiculares, temos um caso de triângulo retângulo, onde o maior lado, que vai estar sempre de frente para o ângulo de 90, é chamado hipotenusa. E os outros dois lados são os catetos, que nos remetem ao teorema de Pitágoras, que diz o que é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Resolvendo a equação de Pitágoras, 50 ao quadrado, 2.500. X ao quadrado. E x mais 10 ao quadrado é o quadrado da soma. Relembrando o nono ano, um produto notável, que é quadrado do primeiro mais, porque aqui é mais, 2 vezes o primeiro, 2x, vezes o segundo, que é 10, 20x, mais o quadrado do segundo, que é 10 ao quadrado, 100. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 20x. Esse 2.500 passa para cá negativo, então menos 2.500, mais 100, menos 2.400, igual a zero. Dividindo toda a equação por 2, para as contas ficarem menores, fica x ao quadrado mais 10x menos 1.200 igual a zero. Aplicando a regra da soma e do produto para a resolução de equação de segundo grau, eu preciso pensar em dois números que multiplicados dão c e somados dão menos b, uma vez que o a é igual a 1. Quem são esses dois números? Menos 40 e 30. Se tiver muita dúvida, use a fórmula de Bhaskara, mas a gente já fez recorrentemente questões resolvendo equação de segundo grau pela regra da soma e do produto. Então, o produto de x' por x duas linhas tem que dar o c, e a soma de x' com x duas linhas tem que dar menos b. Então, menos 40 vezes 30, menos 1.200, menos 40 somado com 30, menos 10, que é o simétrico do b. Torno a dizer, na dúvida, faça pela fórmula de Bhaskara, ok? Muito bem. Então, x igual a menos 40 ou x igual a 30? Mas x é lado de um triângulo. Logo, o conjunto inverso não admite valor negativo. Vamos usar, então, x igual a 30. Como ele quer a área desse terreno, a área de triângulos retângulos é sempre base vezes altura sobre 2 ou base vezes altura sobre 2. Não importa a posição do triângulo. Os lados que estão perpendiculares são sempre base e altura. Portanto, sendo x igual a 30, área base vezes altura sobre 2 vai ser x vezes x mais 10 sobre 2. Se x é 30, x mais 10 é 40. 30 vezes 40 sobre 2, 600, conforme consta aqui no nosso gabarito. Ok? Questão número 2. Na questão número 2, para subir um muro de 12 metros de altura, colocou-se uma escada de 20 metros. Então, o muro está aqui, o muro tem que estar de pé, né, fazendo 90 graus com o solo, para que ele não caia, e tem 12 metros. Aí o cara colocou uma escada de 20 de um lado do muro, né, e do outro lado colocou uma outra escada, de modo, né, que elas ficaram perpendiculares, ou seja, que elas formaram um ângulo de 90 graus, as escadas, né, no alto do muro. A distância em metros do pé da segunda escada até o muro é... Bom, a gente tem uma analogia, né, uma questão sintática que chama essa projeção de M e essa projeção de N, que são as projeções dos catetos num triângulo retângulo sobre a hipotenusa mediante a sua altura. Então, todo esse fenômeno que foi desenhado representa, né, uma relação métrica no triângulo retângulo. Aí, o que a gente vai analisar?
eu preciso descobrir o valor desse n, né? Que é a sombra que a escada faz, né? A segunda escada está fazendo em relação à altura. Muito bem. Se eu pensar, eu tenho um triângulo retângulo maior aqui, mas eu também tenho outrozinho aqui. Eu também tenho outrozinho aqui, ó, porque aqui também vai ser 90. Então, aproveitando esse triângulo da esquerda, que eu já conheço duas informações, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras e descobrir o valor de m. Então, como ficaria Pitágoras aqui? Hipotenusa ao quadrado, que é sempre o maior lado de frente para o ângulo de 90, igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ok? Resolvendo essa equação de Pitágoras, m ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, que é 400, menos 12 ao quadrado, que é 144. 400 menos 144, 256. Então, m seria teoricamente mais ou menos, né, a raiz quadrada de 256, só que, assim como na número 1, m é lado de um triângulo, não pode ser negativo, então eu nem considero a parte negativa. Logo, positivamente, a raiz quadrada de 256 é 16. Então, descobri o valor de m, mas eu quero saber n. Cuidado com a interpretação. Ele quer a sombra da outra escada e não da escada de 20 metros. Essa é a sombra da escada de 20 metros. Ainda assim, temos uma outra relação métrica que diz o quê? Que h ao quadrado é igual a m vezes n. Né? Tudo isso já estudado nesse módulo, na aula expositiva. Então, o h não é 12? 12 ao quadrado, agora olhando para o triângulo todo, tá? Eu usei essa metade de triângulo aqui, ou essa parte de triângulo, só para definir esse valor. Mas eu poderia ter aplicado Pitágoras também nele todo, se eu soubesse as informações. Né? Então, eu estou caminhando com as informações que foram dadas. 12 ao quadrado é igual a m, que eu já sei que é 16, vezes n, porque h ao quadrado é igual a mn, é uma relação métrica do triângulo retângulo, nesse caso aí do triângulo todo, envolvendo a altura. Então, nessa segunda relação, esse 12 é a altura dele todo. Na primeira relação, o 12 era cateto desse menor. Né? Ambas situações que a gente usa as relações métricas do triângulo retângulo, sem problemas. Resolvendo aqui, eu tenho então o quê? Que n é igual a 12 ao quadrado, que é 144, dividido por 16. 144 dividido por 16 é igual a 9, conforme consta no nosso gabarito, ok? Questão de número 3. Na questão de número 3, ele diz o seguinte: um pequeno avião deveria partir de uma cidade A rumo a uma cidade B, ao norte. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar o desenho que está ali um pouco mais acima na folha. Distante 60 km de A. Por um problema de orientação, o piloto seguiu erradamente rumo a oeste. Ao perceber o erro, ele corrigiu a rota, fazendo um giro de 120 graus à direita em um ponto C, de modo que o seu trajeto, juntamente com o trajeto que deveria ter seguido, formaram aproximadamente um triângulo retângulo ABC, como mostra na figura. Com base na figura, a distância em quilômetros que o avião voou, partindo de A até chegar em B, é. Então o cara era para fazer esse trajeto, ele era para ir para lá. Por problemas de orientação, ele veio para cá. Quando chegou aqui, ele percebeu que estava errado, aí ele rodou para lá para ir para o destino correto. Então a pergunta é: quantos quilômetros, né, esse avião voou para chegar realmente onde ele precisava? Como ele não foi direto, eu vou ter que calcular esse pedaço e somar com esse. Ok? Das informações do problema, a distância de A até B, nesse sentido, é de 60 quilômetros. Né? E eu tenho aqui um ângulo de 120. Se tudo isso aqui tem que ser meia volta e aqui já vale 120, é sinal que aqui vale 60. Então, esse ângulo interno do triângulo vale 60 graus. E aí, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o valor desse pedaço, que eu vou chamar de x, e o valor desse pedaço, que eu vou chamar de y. Depois eu somo x mais y, né, para saber quantos quilômetros ele
voou realmente até chegar no seu destino. Muito bem. Aqui entra uma relação trigonométrica, né? Que é aquela do seno, cosseno e tangente. Então eu vou analisar o quê? Eu tenho um ângulo notável, né? Que é o 6 seno, cosseno e tangente, né? Já de alguns anos. E eu tenho o cateto oposto a esse ângulo de 60. Inicialmente eu quero descobrir a hipotenusa. Aí eu vou me lembrar. Qual é a relação trigonométrica que envolve cateto oposto e hipotenusa? Seno. Então, seno de 60 graus é igual ao cateto oposto a 60, que está de frente para ele, que também vale 60 quilômetros, dividido pela hipotenusa que eu quero descobrir, que vale x. Como seno de 60, sabemos, né? Sabemos que é raiz de 3 sobre 2, isso é igual a 60 sobre x, né? Sendo assim, a gente tem que x é igual a 2 vezes 60, que é 120, sobre a raiz de 3, né? Fazendo aquela multiplicaçãozinha básica que a gente sabe fazer em cruz aqui. Isso é uma proporção, né? Igualdade de frações, enfim. Então, raiz de 3x igual a 120. Então x é 120 sobre raiz de 3, que o raiz de 3 que vai estar multiplicando x vai passar para cá dividindo. Sendo assim, a gente racionaliza, né? Porque não podemos ter números irracionais no denominador, e o procedimento é multiplicar por ele mesmo em cima e embaixo. Então, x é 120 vezes a raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é igual a 3. Simplifico 120 com 3, descubro que x vale 40 raiz de 3. Então, parte do que eu preciso para resolver o problema eu já tenho. Eu já tenho o valor da minha hipotenusa. Aí agora eu tenho duas saídas. Ou eu uso Pitágoras com esse x, o 60 e o y, ou eu uso o seno de novo. Na verdade, seno não, que agora não dá mais para usar seno. Ou eu uso o cosseno, né? Poderia usar tangente também, mas eu vou usar o cosseno, que é mais simples. Então a gente tem que o cosseno de 60, ele é cateto adjacente, que é o que eu quero saber dessa vez, sobre a hipotenusa, que eu já sei que vale 40 raiz de 3. Quem é o cosseno de 60? Sabemos? Sabemos. Cosseno de 60 é 1/2, que é igual a y sobre 40 raiz de 3. Fazendo novamente a multiplicação em cruz, eu teria 2 vezes y, 2y, igual a 40 raiz de 3. Ora, então y é 40 raiz de 3 sobre 2, que simplificando dá 20 raiz de 3. Se o que eu quero é y mais x ou x mais y, é somar esses dois pedaços, né, do trajeto do avião, eu tenho então x mais y, que é igual a 40 raiz de 3 mais 20 raiz de 3, logo eu tenho 60 raiz de 3, conforme consta no nosso gabarito. Ok? Na questão número 4, o que a gente tem aí na questão número 4? A gente tem o seguinte: duas pessoas A e B, numa rua plana, avistam o topo de um prédio sob ângulos de 60 e 30 graus. Acho que a figura já está bem ilustrativa, né? Respectivamente. Então, tem uma pessoa aqui que está vendo o topo do prédio sobre um ângulo de 60, tem uma pessoa aqui que está vendo o topo do prédio sob um ângulo de 30. É fato que quanto mais distante, menor vai ser o ângulo, né, em relação à visão do topo do prédio. Se a distância entre os observadores é de 40 metros, então a altura aproximada, a altura do prédio em metros é aproximadamente igual a... Bom, já vou chamar essa altura de H, né? Vou chamar essa altura de H. E aí o que eu tenho para analisar? Primeiro, novamente, né, muito parecido a análise aqui com a questão número 3. Se esse ângulo vale 60 e isso é meia volta, o suplemento de 60 só pode ser 120, que é o quanto falta para 180. Sempre assim, né? Se ângulos formam meia volta, né, somados eles têm que dar 180. Aí eu vou analisar o seguinte:
Olhando para esse triângulo obtusângulo aqui, ó, reganhadinho aqui, ó, esse de fora. Se esse cara vale 120 e esse cara vale 30, eu já tenho 150. Como a gente também sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar sempre 180, é porque esse cara aqui também vale 30. Muito bem. O que me leva a outra propriedade, de que agora eu tenho um triângulo isósceles, né? Todo triângulo que possui os ângulos da base iguais, ele é isósceles, ou seja, né, os seus lados, referente ao ângulo central, são iguais, que me leva a crer, então, que esse lado aqui também vale 40 metros, ou seja, daqui até aqui é igual a daqui até aqui, por essa definição geométrica, ok? Sendo assim agora, se eu quero saber o H, eu posso novamente usar uma definição trigonométrica, porque eu tenho um ângulo que é notável, logo eu conheço as razões trigonométricas, eu quero o cateto oposto e tenho também a hipotenusa. Novamente eu vou perguntar, qual é a razão trigonométrica que envolve cateto oposto e hipotenusa? Seno. Então, o seno de 60, ele é igual ao cateto oposto a 60 nesse caso, que é o Hzão que eu estou procurando, sobre a hipotenusa desse triângulo, que certamente é retângulo, torno a dizer, né? Reafirmo, porque senão esse prédio não estaria de pé, a menos que fosse a Torre de Pisa, né? Não é o caso, sobre a hipotenusa que vale 40. Então, seno 60 é igual a H sobre 40. Quem é mesmo seno de 60? Usamos ainda agora, raiz de 3 sobre 2, que é igual a H sobre 40. Então, temos o quê? Que esse H é 40 raiz de 3 sobre 2, né? Multiplicando em cruz aqui, novamente, usando essa propriedadezinha tão gasta, né, por nós aí ao longo das aulas de matemática. 40 dividido por 2 dá 20. Então, isso é 20 raiz de 3. Ele não dá a informação de por quanto você deve aproximar o raiz de 3, mas ele pede aproximadamente. Então, a gente vai aproximar o raiz de 3 para 1,7. Então, 20 vezes 1,7, aproximadamente, né? Já estou aproximando, porque o cara é irracional, 34 metros, assim como consta no nosso gabarito. Ok, senhores? Então, essa é a correção por amostragem, para dar base para os senhores fazerem o restante dos exercícios do módulo, tá ok? Já já eu vou estar liberando um PDF com o gabarito comentado da maioria dos exercícios e foi criado um grupo também no WhatsApp para possíveis dúvidas e para a gente sinalizar qualquer coisa mais importante. No entanto, estaremos sempre enviando as atividades pelo portal, ok? Um abraço.